Nesta edição, com as presenças de Brício Araújo, deputado do PSD, Jacinto Serrão, pela bancada do Partido Socialista, Elvio Sousa, do JPP e Miguel Castro, deputado do Chega. Neste programa vamos olhar para o Orçamento da Região, um documento que foi apresentado a semana passada, que será discutido no início de dezembro. Antes disso, vou falar aqui com o deputado do Chega, Miguel Castro, sobre uma decisão do Tribunal Administrativo do Funchal que se considerou incompetente para dar seguimento a uma pretensão do Chega relativamente à decisão que foi tomada em relação à moção de censura. O Tribunal rejeita, digamos assim, liminarmente, diz que não tem competências para tratar desta questão, que é uma competência do plenário, no fundo é uma decisão política. Como é que o líder do Chega reage a esta nega do Tribunal? Faremos a seguir. Também ouvir a opinião do Elvio Sousa relativamente a esta decisão. O JPP, que na altura também, numa determinada fase, na primeira fase, portanto, na reunião dos representantes dos partidos, absteve-se neste adiamento, mas depois em plenário votou contra, precisamente tendo em conta as questões jurídicas. Era um pouco essa a vossa argumentação. Face a esta decisão do Tribunal, o que é que se lhe oferece dizer? Bom, já lá vou. Antes de mais, boa noite a todos os telespectadores e aos nossos imigrantes da diáspora. Cumprimentar os deputados aqui presentes e agradecer o convite do Sr. jornalista Gil Rosa para mais um debate sobre questões que interessam os madeirenses. Bom, nós tivemos e continuamos a ter muitas dúvidas sobre esta matéria. Consideramos a situação caricata, aliás, não deixa de ser prolongar ou prorrogar uma moção que deve prevalecer sobre todo o resto e que é para produzir efeitos imediatos. Prolongar uma moção para daí a uns tempos, não deixa de ser, no nosso ponto de vista, uma subversão do próprio princípio para as quais a moção foi criada, não é? E, portanto, isso é uma originalidade da política madeirense que também o PS ajudou a deitar água benta para que ela fosse constituída. Confesso que se o PS assim o fez, é que tem a pretensão de também abençoar o orçamento. Bom, em primeiro lugar, dizer que nós abstivemos-nos na reunião porque havia muitas dúvidas e precisamente aquelas que já foram aclaradas e continuamos a tê-las. Mas eu recordo, nós fomos o único partido a se abster. Todo o resto votou a favor do adiamento. Estava presente. Contra. Sim, mas tirando o Chega. O que é que sucedeu? Isto depois foi, até o próprio Presidente da Assembleia mudou de opinião, também absteve-se e depois votou favoravelmente na Conferência de Representantes e quando foi trazida a plenário, absteve-se. Portanto, também mudou de opinião. Ou seja, não tinha dúvidas, passou a ter dúvidas. Nós fomos ao contrário, tínhamos dúvidas e deixamos de ter dúvidas. Há aqui um plano que interessa também dizer. O que é que sucedeu? Nessa votação, o Presidente da Assembleia absteve-se, o PS absteve-se, não é? Quem votou contra foi o Chega, a Iniciativa Liberal, o PAN, o JPP e votou a favor o PSD e o CDS. O CDS também parece estar partido, tem uma deputada que vota a favor e tem um deputado que é Presidente da Assembleia que se absteve. Também isto importa aclarar que coerência ou menos coerência, quem tem dúvidas abstém-se. E, portanto, pelo menos no princípio, no plano... Mas abster-se muitas vezes é viabilizar. Mas, no nosso ponto de vista, sim, neste caso, viabilizou. Claro. Mas, naturalmente, quando nós usamos a abstenção, temos que medir, já não somos uns novatos nisto. Sabemos a responsabilidade que tem esse voto. E neste caso em concreto... Mas para o JPP a questão já nem sequer era tanto jurídica, era de facto... Não, eu acho a necessidade de, se há uma moção de censura, quanto mais rápido melhor. Sim, tirando assim as análises mais quentes e mais frias, digamos assim, só faz sentido discutir ao 8º dia. Aliás, lembrei-me disso agora, quando estava a conversar
que diz a Bíblia que Deus criou o mundo em 6 dias, descansou ao 7º, 8º, é para a moção de censura. Havia qualquer dúvida para isso. E eu acho que isso, o mundo foi criado, houve um tempo de descanso e depois então vamos debater, vamos discutir. Quem quer, são 40 euros, mas isto está lá bem esclarecido. Mas aqui eu acho que não há dúvidas que é o 8º dia. O que surgiu aqui foi uma manobra para dilatar no tempo, tudo bem. Quem permitiu tem que ser consequente, tem que E quem permitiu foi precisamente responsabilizado do porquê disso. Quem permitiu foi o Partido Socialista, já vamos ouvir. Eu digo isto de forma concreta, não tenho ódio nenhum, nem ao PS, nem ao PSD. Eu tenho ódio, 3 vezes mais o nem ao Chega. Mas é preciso explicar aos madeirenses porque é que agiram deste modo. Porque as ações... Isso também já foi explicado, mas vamos ter a oportunidade de ver agora. Mas isto em traços gerais foi isto que aconteceu. A decisão judicial era aquilo que já tínhamos dito, se era competente ou não competente. Portanto, eu também desconheço o que é que está lá escrito no procedimento, claro. no Vamos instrumento ouvir também a reação. Chega, fios, não, claro. não vamos conheço. ouvir olhando já para o orçamento e pelos dados que já é possível, enfim, aferir, se o JPP também admite negociar este orçamento, alguma coisa deste orçamento com o Governo, na possibilidade de eventualmente o JPP permitir a viabilização do orçamento, a aprovação do orçamento. Bom, antes de mais eu vou dizer por outras palavras aquilo que já disse aqui há 8 dias, mas já acrescentando alguma coisa. É porque agora já conhecemos o documento, não é? Sim, já conhecemos, mas ainda não fizemos uma análise aprofundada, rigorosa, refletida, e há um princípio pela qual eu e nós, a nossa equipa, tem pautado a quando de documentos, neste caso o orçamento tem uma autorização para fazer despesa, digamos assim, a frase é do Ministro das Finanças, mas sempre que possível, e neste caso temos até o dia 8 de dezembro, até às vésperas do dia 9, para discuti-lo, e está previsto já para o final desta semana uma discussão com os militantes que estiverem disponíveis no sábado. Aliás, aproveito aqui o tempo de antena, se permite, para convidar os madeirenses que desejarem receber esse documento relevante para poderem trazer iniciativas e propostas. Nós fazemos esta discussão da democracia participativa com os militantes. Alguns deputados riem-se, não sei porquê, que há vontade de rir. Se calhar não estão a ver. Não sei se foi o senhor que se ria, alguém se ria e não sei quem foi. Isto não é Mas acha que para rir. O orçamento é um documento fácil de, por exemplo, de explicar nós fazemos a uma plateia de militantes? Não, até porque temos que transferir para os militantes esses conhecimentos. Isto é um momento formativo. Portanto, a decisão de voto do JPP vai depender dos militantes? Não depende só dos militantes. Os militantes é um instrumento de consulta sempre que há possibilidade. Fazemos isso com o programa de governo. Temos tempo. Sim. Temos tempo. A esta distância, depois, o JPP não exclui a possibilidade de viabilizar este orçamento. Não, eu não me comprometo com nada. Atenção, não me comprometo com nada. É porque o JPP também já disse que logo a seguir vai derrubar o governo, se a moção de censura for votada. Nós não nos comprometemos com posição nenhuma sem. E, portanto, o JPP não lhe incomodaria o facto de derrubar um governo, tendo aprovado antes um orçamento desse mesmo Nós governo? não nos comprometemos com nenhuma decisão prévia, sem ouvir militantes, sociedade civil e órgãos, é isso que eu acabo de dizer, e os órgãos do partido. Mas isto porquê? Porque se este orçamento, nós temos que perguntar o seguinte, porque eu não tive a oportunidade de lê-lo, só consultei alguns quadros temáticos, mas não é o suficiente para tomar ainda uma opinião fundada. Mas eu faço uma questão, deixa sempre ao ar, que se este orçamento está pensado para reduzir o custo de vida, está pensado para trazer mais habitação para os jovens e para a classe média. O Governo diz que sim. Se este orçamento está pensado, para reduzir a despesa, porque ninguém fala disso, está pensado para garantir mais oportunidades aos jovens, está pensado para dar maior dignidade aos reformados, com um complemento
substancialmente mais relevante. Está pensado para reduzir o tempo de espera para uma consulta, um exame, uma cirurgia e mais investimento na saúde. Está pensado para trazer o barco em janeiro, por exemplo, que era um compromisso do PSD. O barco está lá inscrito em janeiro. Isso agora supostamente Bom, estará no orçamento da República. Se ele está pensado para isto, ou está pensado, e desculpa-me aqui, mas eu vou repetir aquilo que já disse, para continuar e financiar as contas do PSD e as campanhas do PSD, porque isto é fresco. Nós temos que pensar, fazer este alerta aos madeirenses. Bom, e eu não estou aqui a tomar uma posição, estou a lançar dúvidas para o ar. Mas está a lançar questões que eu admito que se essas questões, eventualmente, se o JPP tem dúvidas delas, como referiu aqui, mas olhando para elas, tem a possibilidade de apresentar propostas para precisamente as alterar. Se o JPP apresentar essas propostas e elas forem aceites, estará disponível para viabilizar Eu o não orçamento. faço esse tipo de raciocínio, como disse. Mas é a lógica das coisas. Sim, a lógica, mas a lógica nem sempre bate certo, não é? Da lógica que não bate certo. A sua lógica... Não, estou a dizer se há um orçamento que o partido não gosta. Sua, mas calma. Se lhe aponta uma série de defeitos, mas se entretanto apresentar propostas de alteração que se corrijam esses defeitos, supostamente ele ficará A questão conforme. essencial do orçamento é se nós queremos deixar a raposa tomar conta do galinheiro. Essa é a frase. Queremos deixar a raposa tomar conta do galinheiro ou continuar a tomar conta. Porque este princípio é a base. Nós já vimos que este governo tem dificuldade em reduzir despesa, tem dificuldade a fazer, dar capacidade de resposta a problemas como seja a redução do custo de vida. A redução do custo de vida não é só o alívio gradual fiscal. Há medidas, já tive aqui a oportunidade de falar, nomeadamente da regulação dos produtos petrolíferos, que o governo pode tomar e que tem um impacto decisivo no dia-a-dia do madeirense. E mais, e depois é um orçamento, e isto é de responsabilidade, vão dizer, bom, aquele agora virou responsável. Não virei, eu sou responsável. Que é 601 milhões para o serviço da dívida, na verdade. Nós temos um orçamento que está penalizado. Mas há uma dívida que existe, seja qual... Agora, eu pergunto... Venha o governo que vier, vai ter que assumir mas isso. eu pergunto, estará neste orçamento, eu digo que estará porque eu não li na íntegra e continuo a ter este discurso até lê-lo, estará este orçamento a reduzir efetivamente a despesa pública, que é possível fazê-lo. Só para dar um exemplo. Em pouco mais de 3 meses, Miguel Albuquerque nomeou 77 técnicos especialistas. Sabe quanto é que isso representa de despesa? 3,1 milhões de euros. É muito. É à grande e à francesa. Bom, e mais uma questão que eu alerto. Nós, o orçamento, é preciso ver, vamos lá, a palavra de confiança. Nós, o que está neste orçamento, não é palavra de lei. Eu digo isto de uma forma, porque nós já tivemos 4 artigos inscritos no orçamento em 2020 e 2021 e, pura e simplesmente, nunca foram executados. O PSD, Miguel Albuquerque, eu vou apontar diretamente, se ele estivesse aqui, dizia, não cumpri. Olha, uma pessoa que não cumpre uma palavra, nós caímos uma vez. Eu não quero aqui já condicionar o voto dos militantes, mas eu dou estes exemplos que é a verdade. São 4 artigos. Plano de contingência, reforço de quadros humanos, programa histórico-cultural e outro na área social, nomeadamente recursos humanos para a área social, para a segurança social e assistentes sociais. E eu pergunto, cumpriram? Não cumpriram. E numa altura em que a carga fiscal, a receita fiscal, estava progressivamente sempre... Elvis Sousa, ainda assim eu vou-lhe colocar a questão de outra forma, que é em relação à votação na generalidade, ou seja, quando o documento chegar ao Parlamento, a posição, o sentido de voto do JPP admite que aí até pode viabilizar, ou seja, abster-se, por exemplo, para que o documento possa ser discutido? Atenção, eu vou ser coerente com aquilo que eu disse. Não quero mudar de opinião, como faz o Partido Socialista, de uma hora para a outra. Eu quero ser coerente. Bom, eu já respondo. Não vou tomar nenhuma opinião. Não, ainda há pouco falava sem tirar dúvidas. O PS não teve, em 10 minutos não teve dúvidas em votar a favor do adiamento, mas teve 24 horas, ainda teve mais 24 horas que eu requeri, o JPP requeriu, para pensarem no assunto.
sobre a responsabilidade. E mesmo assim, viabilizar o adiamento da moção. Não há palavras, não tem argumentos. Não tem argumentos. Mas a abstenção, mas tiveram 10 minutos, mais 48 horas, não foi suficiente para pensarem na responsabilidade. Elvio Sousa, vamos ouvir agora o Brício. Quando erro, admito. O Brício Araújo. Elvio Sousa, em relação ao que foi dito, para avançarmos, até porque estamos a caminhar para o final do programa. Bom, de mais, há uma imprecisão muito... Eu gostava de saber qual é. Não, há imprecisão, há mais de uma, mas eu já vou lá, vai compreender. Diga só uma. Se estivesse no meu lugar, não fazia outra coisa, com todas... em política... na vida só se morre uma vez, mas na política morre-se várias vezes. Tínhamos isto em introdução. Acho que eu deixo isso bem explícito. Olha que uma morte é uma morte brincar com o povo da Madeira, eu penso que isso é uma acusação insensata então, diga ao povo e desonesta. Eu acho que quem está a brincar com o povo madeirense tem sido o seu Presidente do Governo, que além de estar agarrado à imunidade que não larga, está a ser altamente irresponsável na gestão. Está a falar da moção de censura, nós estamos a falar do orçamento. Eu não interrompi, eu ouvi com paz e tranquilidade. Bom, vamos deixar o Elfo concluir, até porque ainda gostava de dar aqui eu acho que fica muito intranquilo, é que a minha calma não é que a minha... E que a serenidade, calma. Isto é a minha personalidade. Vamos lá ver se agora a calma... Não tem nada a ver com isso. Bem, mas eu acho que... Estou preocupado com a Madeira e com os madeirenses, por isso é que quero que o seu deputado seja claro. Eu não sei se este orçamento... está feito, como eu disse, para sacrificar a ovelha e salvar o lobo. Os senhores querem deixar o lobo à solta para comer tudo. Para comer tudo. Mas vamos lá ver. Naquela, eu já tive a oportunidade de dizer que, bem ou mal, no circuito de 2, 3 horas que tivemos para criar, pela primeira vez, uma oportunidade em 48 anos de governo PSD, e a imprecisão sua é o seguinte: não se esqueça que o representante da República pôs o pano acelerador, aquilo foi, nem deu tempo para falar, convenientemente, nem com o PS, nem com o PAN, nem com a Iniciativa Liberal. Não deu. Quando? No dia 26? O senhor falou 26 e 27 de maio. Não, senhor, isso não é verdade. A 26 o partido que ganhou é que governava. E o representante da República... mas então veio a dizer isso aos Açores, ao José Manuel Bolieiro, veio lá dizer ao seu colega... Não, mas eu tenho que explicar. Sim, muito rapidamente. É assim, não ouvi os militantes, é verdade, mas não havia tempo, em 2, 3 horas não havia tempo. Mas ouvi a Comissão Política, portanto, a primeira imprecisão. Segundo... Sim, mas para outras decisões também pode seguir o mesmo caminho. Claro. Mas podia Estamos a falar de uma questão que era relevante para a região, era um governo da região. Mas no dia seguinte, às 9, no dia seguinte... Não é isso. Ainda por cima, para namorar não me deixem acabar. Sim. Cortem os argumentos, pois as pessoas não percebem lá em casa. Vou dizer que a decisão foi tomada numa segunda, mas na terça, o representante da República, no dia seguinte, pediu para lá ir, para levar já, para fazer a auscultação, sem esperar pela homologação dos resultados. Sabe disso? Agora eu pergunto, em menos de 24 horas, para falar com partidos, ouvir os militantes, exceptuando a Comissão Política, os órgãos máximos foram ouvidos. Essa acusação é transporte. Eu tenho também para levar isso ao colo. Agora não levo. E a outros partidos ao colo agora. Porque o que passou-se passou. Não foi uma coligação com o Partido Socialista. Foi uma oportunidade única para o JPP liderar. E hoje a gente sabe disso. E o Partido Socialista liderar. Agora, eu pergunto, perante estas adversibilidades, perante estes engonhanços do Partido Socialista, porque quer a moção de censura e depois prolonga a agonia para daí a um mês. Bom, vamos esta expressão, prolonga a agonia, diz muito. Esta expressão do Sr. Deputado Elvio Sousa diz muito sobre aquilo que pensa o JPP prolongar a agonia. Jacinto Serrão, agora é a vez do dar a palavra. Exatamente foi isto. Jacinto Sousa, é o ponto final neste debate. Voltamos na próxima semana e naturalmente que vamos continuar a falar do orçamento da região e também da situação política nesta altura na Madeira. Boa noite.